Olá, meus alunos, olá, minhas alunas. Vamos a mais uma alteração promovida pela reforma previdenciária na Constituição. Na realidade, não é uma alteração. Na realidade, a regra de transição. Presta muita atenção, tá? Guilherme, quem é afetado pela reforma previdenciária? Quem não cumpriu os requisitos de acesso a um determinado benefício. Tempus regit actum. É uma jurisprudência pacificada pelo Supremo Tribunal Federal e o que gera o direito adquirido dentro do direito previdenciário? Quando que eu já tenho meu direito e a alteração nenhuma na lei vai me afetar? Quando eu cumpro todos os requisitos de acesso a um determinado benefício. Então, todos que já são aposentados ou pensionistas antes da entrada em vigor da reforma previdenciária, ou seja, se eu já sou aposentado do INSS ou se eu já sou pensionista do INSS até o dia 12 de novembro, então a reforma previdenciária não me afeta, ok? E mesmo que eu ainda não seja aposentado, ou mesmo que eu ainda não seja pensionista, mas se até o dia 12 de novembro, se eu cumprir todos os requisitos para me aposentar ou cumprir todos os requisitos para receber a pensão por morte antes do dia 12, então a reforma previdenciária não me afeta. Então, já acabei de explicar quem não é afetado pela reforma previdenciária. Quem não é afetado, quem adquiriu o direito antes da entrada em vigor da reforma, ou seja, quem teve o direito adquirido até o dia 12 de novembro. Quem teve o direito adquirido? Quem já recebia os benefícios ou quem cumpriu todos os requisitos de acesso ao benefício. Mesmo que ainda não tenha recebido o benefício, mas se até o dia 12 de novembro você cumpriu todos os requisitos daquele benefício, então você tem o seu direito adquirido, não será afetado pela reforma. Todo mundo que não cumpriu os requisitos, todos os requisitos de acesso a determinado benefício, aí essas pessoas serão afetadas pela reforma. Aí temos duas possibilidades. Ou você vai cumprir as novas regras que a reforma trouxe, ou você vai entrar numa regra de transição. Não vai cumprir as novas regras, mas também não vai cumprir as regras anteriores, vai ficar no meio termo. Então, as pessoas que foram afetadas pela reforma previdenciária, ou seja, pessoas que não eram aposentadas, não eram pensionistas e que não cumpriram todos os requisitos de acesso a benefício, então elas serão afetadas pela reforma. Só que a afetação da reforma, ela tem duas possibilidades. Ou a pessoa cumpre as novas regras e acabou, se adapta às novas regras, ou a pessoa entra na regra de transição. E o que eu vou explicar nesse vídeo são as pessoas que entram na regra de transição. Não precisará cumprir a nova regra, mas também não vai cumprir a regra antiga. Vai ficar no meio termo, chamado regra de transição. Em resumo, pessoal, para que uma pessoa, homem ou mulher, entre nas regras de transição, até o dia 12 de novembro, ela tem que contar com, no mínimo, 30 anos de contribuição se mulher ou 35 anos de contribuição se homem. Acabou. Ok? No mínimo. Ah, Guilherme, eu não tinha 30 anos mulher e eu não tinha 35 anos de homem. Então não entra. No máximo, faltando 2 anos. Ou seja, até o dia 12 de novembro, a mulher tem que ter pelo menos 28 anos de tempo de contribuição e o homem 33, tá? Então, o mínimo, qual o requisito mínimo para entrar na regra de transição? Mulher, 28 anos de tempo de contribuição, ou 30, e homem, 33 anos de contribuição, ou 35. Esse é o mínimo. Ah, eu não tenho. Se fudeu, vai se adaptar às novas regras da reforma previdenciária. Acabou. Ah, é o caralho. Senta, chora, toma o teu todinho gelado, fica putinho, foda-se. Se fudeu, vai se adaptar à nova regra, não me irrita. Ok? Então, ou a mulher tem no mínimo 28 anos de tempo, ou no mínimo 30, que é o mínimo, e homem, 33 ou 35. Fechou? Acabou? Beleza. Então, temos 3 regras de transição. 3. Primeira regra de transição é o tempo mais pontos. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. O homem, ele tem que ter no mínimo 35 anos de tempo de contribuição, como eu falei com vocês. Deixa eu até tirar isso aqui. Homem no mínimo 35 e mulher 30. E pontos. O homem tem que conter no mínimo 96 pontos e a mulher 86 pontos. Sendo que a partir de janeiro de 2020,
para cada ano será aumentado um ponto. Então, em janeiro de 2020, um homem precisará cumprir 97 pontos e a mulher 87. Em janeiro de 2021, homem 98, mulher 88. E assim por diante. Fechou? Então, como que eu somo esses pontos? É só você somar a sua idade mais o tempo de contribuição. Soma a sua idade mais o tempo de contribuição, você tem a tua pontuação. Guilherme, eu tenho 35 anos de tempo de contribuição, mas não tenho 96 pontos. Então, nessa regra de transição, você não entra. Guilherme, eu tenho 30 anos de tempo de contribuição, mas não tenho 86 pontos. Então, nessa regra, você não entra. Guilherme, eu nem tenho 35 anos de tempo, nem 30 anos de tempo. Nessa regra, você não entra. Então, essa primeira regra de transição, tempo de contribuição mínimo e mais pontos. Ok? Sendo que essa pontuação ela vai subindo com o passar dos anos. 1 ponto por ano, a partir de janeiro do ano que vem. Ok? Segunda regra de transição, meus amores. A segunda regra de transição é o tempo mais idade. Você tem que ter o tempo mínimo de contribuição, que eu falei para vocês, 30 anos para mulher e 35 para homem, e um mínimo de idade. Quanto? Olha aqui, ó. 61 anos homem de idade e 56 anos mulher. Sendo que a partir de janeiro de 2020, a partir de janeiro de 2020, serão aumentados 6 meses por ano. Então, em janeiro de 2020, a mulher tem que ter 56 anos de idade e meio e 6 meses. O homem, 61 anos de idade e 6 meses. Em janeiro de 2021, aí o homem tem que ter 62 anos de idade. Janeiro de 2021, a mulher, 57 anos de idade. Aí janeiro de 2022, 57 anos e 6 meses. E assim por diante. Mas o tempo de contribuição mínimo, 30 anos para mulher, 35 para homem. Ok? Beleza? Show de bola? Então a segunda regra de transição é o tempo de contribuição mais a idade. Lembrando que essa idade vai sendo aumentada em 6 meses por ano. Ok? A partir de janeiro de 2020. Terceira regra de transição. A terceira e última regra de transição é a seguinte. Olha aqui, ó. É o tempo mais um pedágio. Esse tempo de contribuição mínimo, ele tem que ter, faltando 2 anos para ter o tempo de contribuição mínimo, 28 anos para a mulher e 30 anos para o homem. Então tem que ter no mínimo 28 anos de tempo de contribuição mulher e no mínimo 33 anos de contribuição para homem. E vai pagar metade do tempo que falta. Vai se aposentar só quando completar 35 anos de tempo de contribuição homem e 30 anos de contribuição mulher. Mais o pedágio. Quanto que é o pedágio? No mínimo, no pedágio, 50% do tempo que falta. Então, por exemplo, a mulher tem 28 anos de tempo de contribuição, faltam 2 anos. Então ela vai completar esses 2 anos e mais 1 ano, que é metade do tempo que falta. 1 ano. Ah, Gui, faltavam 6 meses para eu completar 30 anos. Então você vai continuar pagando 6 meses e mais 3 meses, que é 50% do tempo que falta. Ah, faltava 1 ano para eu completar 35 ou para eu completar 30. Então você vai contribuir esse 1 ano e mais 6 meses. Então é sempre, o pedágio é a mais do tempo que falta, tá? Você tem que cumprir o tempo faltante para completar 30 anos mulher e 35 anos homem e mais o pedágio. O pedágio é além do tempo que falta, ok? Fechou? Então você cumpre o tempo que falta e mais o pedágio de 50%. Ficou claro isso? Essas são as 3 regras de transição para os segurados do regime geral. Ficou claro isso? Show de bola? Grande beijo, grande abraço e até a próxima dica. Tchau, tchau!